Os meus pais sempre foram separados e a vida inteira eu morei com a minha mãe. Minha mãe me teve quando ela tinha 20 anos e sempre foi uma mulher solteira. Quando minha mãe fez ali por volta dos 29 anos, eu já tinha 9 anos de idade, ela conheceu o marido dela, o meu padrasto. Só que ele era um cara 10 anos mais jovem do que ela, então ele tinha 19 na época. E por ter 19, ele era um cara muito legal, divertido, extrovertido, conversador, atencioso, ele era muito, muito legal mesmo. Ele mudou pra dentro da nossa casa. E com o passar do tempo, mais ou menos uns 6 anos depois que ele já estava morando dentro da nossa casa, é que muitas coisas vieram a acontecer. Como, por exemplo, eu virar moça, eu gostar de homens mais velhos e automaticamente eu começar a me interessar pelo marido da minha mãe. Eu sei que é bizarro falar isso, mas eu não conseguia me controlar na época. Até porque ele era tão legal e tão bonito e tão atencioso e tipo, eu gostava muito da presença dele. Eu não consegui identificar o que eu sentia por ele. Eu só consegui identificar depois que eu comecei a perceber que todas as noites antes de dormir eu ficava imaginando como seria se a gente se beijasse, se a gente ficasse. Por quê? Porque eu comecei a ter umas trocas de olhares com ele e eu não sabia o que ele sentia por mim. Porém, era recíproco, ele também olhava pra mim. Às vezes eu fazia uma brincadeira, eu fazia um elogio e ele respondia esses elogios e fazia de volta. Então tudo que eu fazia, todas as charadinhas que eu deixava no ar, ele meio que respondia essas charadinhas e fazia brincadeirinha comigo também. Claro, tudo isso sem a minha mãe por perto. Na frente dela eu não tinha muita coragem de ficar fazendo essas coisas pra não chamar a atenção dela e ele também não. Mas quando ficava só eu e ele, a gente vivia rindo e brincando. Até que um dia a gente foi brincar, jogar água no outro, essas coisas e tal. E aí a gente acabou puxando e brincando. E nessa brincadeira de pega, de puxa, eu já tava completamente apaixonada por ele. E aí eu beijei o meu padrasto. Eu dei um beijo nele. Na época eu já tava com 15 e ele já estava com 25 por aí. Não era tão diferente assim a nossa idade. E foi perfeito e meio que ele continuou o beijo. A gente continuou e ele foi muito fofo comigo, fez carinho em mim. E a gente ficou se olhando sem saber meio que o que a gente fazia, o que a gente tava fazendo. Depois, meio que cada um foi pro seu canto, a gente ficou sem graça. Minha mãe, quando tava na presença da gente, a gente tentava se controlar. Mas todas as vezes que eu e ele estávamos sozinhos, a gente começou a ficar, a se pegar, a estar próximo. E como eu já vivia com ele há 6 anos dentro da minha casa, meio que eu já me sentia íntima dele. Então, a gente acabou ficando. Eu acabei perdendo a minha virgindade com o meu padrasto. E a gente começou a querer ficar juntos e fazer planos juntos e a fazer coisas juntos e pensamos, como que a gente vai contar pra nossa... Tipo, eu vou contar pra minha mãe e ele vai contar pra mulher dele, né? E aí a gente ficou nessa durante muito tempo. Até então, eu e ele decidimos que era melhor a gente não contar pra ela porque ela ia ficar muito decepcionada. E a gente pensou em dar entrada num apartamento e simplesmente fugir, nós dois. Só que eu sabia que de qualquer forma essa não era a melhor resposta, não era a melhor coisa a ser feita. Só que mulher não é boba, né? A minha mãe, acho que ela já tava entendendo, já tava pressentindo muitas coisas que vinham acontecendo dentro de casa. E em uma dessas ficadas entre eu e ele, a minha mãe, ela foi pro serviço, mas ela não foi pro serviço, ela voltou. E quando ela voltou, na ponta do sapato, ela pegou eu e ele juntos. E foi um escândalo pra minha mãe. Minha mãe ficou extremamente decepcionada, ela não conseguia falar. Eu sentia, assim, o pavor nos olhos dela, na garganta dela, do que ela tava vendo, assim, a cena do marido dela com a filha dela se pegando, né? E aí, naquele momento, a única coisa que ela fez foi pedir pra ele ir embora. Ela pegou as coisas dele e começou a jogar na sala e virou uma bagunça, e ao mesmo tempo ela começou a chorar desesperadamente e ele não conseguia fazer nada, eu não consegui fazer nada, não consegui pegar minha mãe, não consegui abraçar, não consegui dar suporte, não consegui fazer nada. Mas o meu padrasto, ele não foi embora, até porque não tinha pra onde ele ir. Ele morava ali já tinha 6 anos e ele meio que não sabia pra onde ir. Então ele ficou e ele falou que ele ia dar um jeito na vida dele, que eles iam se resolver. E a minha mãe não queria papo, ela ficou trancada no quarto o tempo inteiro. Eu não conseguia falar com meu padrasto, não conseguia falar com a minha mãe, não conseguia resolver o que estava acontecendo. Eu era uma menina de 15 anos de idade que não sabia resolver o problema, mas sabia pegar o marido da mãe, né? Então foi muito conturbado tudo como ela descobriu. Eu não estava preparada para ela descobrir daquele jeito, eu preferia ter contado o que estava acontecendo. Só que minha mãe, ela ficou trancada o dia inteiro. No outro dia cedo, ela saiu
pro trabalho. Ela voltou 3 horas depois. Ela voltou e já falou assim, a gente vai embora. Ela começou a pegar tudo que era dela, colocar em mala, arrumar minhas coisas, falou pra eu arrumar minhas coisas, falou que a gente ia embora. Nem olhar na cara do meu padrasto, ela não olhou, até porque meu padrasto estava trabalhando também. Ele chegava mais cedo que ela. E aí, antes mesmo dele chegar de serviço, ela pegou tudo que era nosso, me pegou e a gente foi pra um outro apartamentozinho pequenininho, lá perto do serviço dela. A minha mãe, ela não conseguia olhar na minha cara, ela não conseguia conversar comigo. Aí ela me levou numa delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. E eu não entendi pra que a gente tava fazendo um boletim de ocorrência. Ela pegou e falou, perguntou pra mim se teve o ato sexual. E aí, nossa, foi muito constrangedor eu falar pra minha mãe isso, porque... Nossa, além de eu falar pra ela que eu não era mais virgem, eu ainda tinha perdido minha virgindade com o marido dela, tipo, muito sem vergonhice mesmo da minha parte. E ela perguntou se tinha acontecido, e aí eu meio que balancei a cabeça que sim. E aí ela falou com a delegada, só que o jeito que ela falou com a delegada foi como se tivesse sido um estupro, entendeu? Só que foi com o meu consentimento, eu quis. E quando a delegada perguntou como que foi, eu não conseguia falar, eu não conseguia... demonstrar que foi ruim, porque eu gostava dele, eu queria ficar com ele, eu tava apaixonada por ele. Então, a minha cabeça ficou uma bagunça. E aí, a delegada explicou pra minha mãe que com o meu consentimento, que eu quis fazer, já não era considerado estupro, porque no Brasil só é considerado estupro quando a menina tem 12 anos de idade, dos 12 pra baixo, entende? Com os 12 anos, se eu tivesse 12 anos de idade e quisesse ter tido relação sexual com meu padrasto, minha mãe podia processar ele, minha mãe podia fazer um boletim contra ele. Só que com 15, meio que quase com 16, já não é mais considerado um estupro, porque foi consentimento. Então, eu fiquei muito perdida, minha mãe começou a ficar revoltada e ela tremia e ela chorava e a minha mãe, ela não conseguia sentir o meu cheiro, ela não conseguia ficar na minha presença, ela não conseguia olhar nos meus olhos, ela não conseguia conversar comigo. Minha mãe entrou em depressão, minha mãe só sabia chorar, minha mãe pediu conta do emprego dela. Ela pediu conta, saiu, pegou o dinheiro que ela tinha do emprego dela pra pagar o aluguel e as coisas da casa, e ela ficou muito mal durante um tempo e eu não conseguia falar com meu padrasto, eu não conseguia ter contato com ele, até porque eu tava com muita vergonha do que estava acontecendo, eu preferi me afastar pela proteção da minha mãe. E depois disso tudo, mais ou menos um mês que a gente tava vivendo assim, sem a gente abrir a boca uma com a outra, sem a gente conversar, minha mãe não conseguia dialogar comigo. Ela simplesmente virou pra mim e falou que ia me deixar lá no interior, na casa do meu pai, e que ela tava mudando, que ela não suportava ficar na minha presença, que ela não aguentava estar perto de mim, que tava fazendo muito mal a ela. E ela fez uma mala, ela vendeu tudo que ela tinha de roupa, de sapato, tudo que ela tinha de valor, levou só as coisas menores e foi pro interior de São Paulo, onde ela tinha uma amiga que falou que ajudaria ela com emprego e com moradia até ela se estabilizar. E aí ela ligou pro meu pai mandar o dinheiro da minha passagem e me mandou pra casa do meu pai com 15 anos. A casa do meu pai era completamente diferente, rígida, e foi muito conturbado. Até então, a minha mãe, ela nunca mais conversou comigo, eu custei ter notícias dela, eu só ficava sabendo da vida da minha mãe por Facebook. Eu até tentei falar com ela, mas eu tinha tanta vergonha de puxar assunto com a minha mãe, que eu não tinha coragem mesmo, eu tinha vergonha na cara, eu não tinha peito pra perguntar pra ela se ela tava bem. Porque eu sabia que ela poderia falar assim, não, eu tô mal e é sua culpa. E eu já sabia o peso da culpa que eu tinha. Porque, olha, o meu padrasto era o marido dela. É claro que ela esperava dele sinceridade, honestidade, fidelidade. Mas eu acho que mais do que ela esperar de um marido, ela esperava isso de um filho. Ser traído por um filho dói muito mais do que ser traído por um marido. Marido a gente vê em história de vários. Mas filha, fazer isso com uma mãe é muito pesado. Então, aquilo foi uma transformação pra mim. E depois de quase uns 3 anos, a minha mãe apareceu no Facebook casada. Até hoje ela é casada com o marido que ela é. Eu tenho um irmão que eu não conheço esse irmão, eu nunca mais tive contato, minha mãe nunca mais me perdoou, nunca mais consegui ser feliz. Eu nunca mais consegui ser feliz. Eu fiquei sem o meu padrasto, eu fiquei sem a minha mãe, eu fiquei sem a minha dignidade, a minha personalidade, o meu caráter formado. Eu senti que eu deixei um pedaço de mim pra trás e isso me fez muito mal pra o futuro à frente. Eu nunca mais consegui ser feliz no amor, nunca mais consegui namorar com ninguém, nunca mais consegui ter nada sério com ninguém, nunca mais consegui projetar futuro com ninguém. E foi uma dor tremenda, uma dor que machuca e uma experiência que eu digo pra todas as meninas. Tanto homem no mundo, com tanto homem que tinha no mundo, por que
que eu fui logo me entregar pro marido da minha mãe, pra pessoa com a qual ela foi casada. Poxa, minha mãe ficou solteira 9 anos da vida dela. O dia que ela encontra um cara legal, massa, bonito, educado, prestativo, eu não tive respeito. E eu sei que se eu não tivesse dado o pé à frente, se não tivesse dado a iniciativa de ter dado olhadas, de ter dado cantadas, de ter elogiado, e eu mesmo que dei o primeiro beijo nele, talvez isso nunca teria acontecido. Mas eu senti que eu também fui usada por ele e usou de todas as formas que ele pôde, e no final ele foi a última pessoa que me deu a mão e que me ajudou, e eu fiquei extremamente sozinha em toda essa história. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, me siga nas minhas redes sociais. Você pode me mandar a sua história assim como essa seguidora me mandou a história dela. O link vai estar aqui na descrição. Tem um site lá, você preenche o formulário, ou você pode me seguir no Instagram e me mandar a sua história por direct. Você já se interessou pelo marido da sua mãe? Ou a sua mãe já se interessou pelo seu namorado? Já aconteceu alguma coisa tão assim bizarra? Porque, olha, a pior traição realmente vem de quem a gente mais ama. Se você já passou por alguma coisa do tipo, me manda essa história pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Vídeos de segunda a sexta, meio-dia aqui no canal. Um beijo e até mais.